Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto tá super legal, porque ele não é só para você que é maquiador profissional, não. É para você que também ama maquiagem, mas está percebendo que tem cometido alguns errinhos aí e quer saber como solucionar. Então aqui nesse vídeo, você maquiador e você que ama se maquiar, vai saber sobre os 5 principais erros que detonam a sua maquiagem. E, gente, esse tema, ele foi escolhido lá pelo meu Instagram. Eu fiz uma enquete essa semana, né, perguntando qual seria o próximo vídeo que vocês gostariam de ver por aqui. E esse foi o mais votado. Então, se você ainda não me segue, se você ainda não me acompanha em outras redes sociais, vai lá. Todas as minhas redes sociais estão como Anne Pires _makeup, tá? No Instagram, enfim. Por lá eu gosto de interagir mais com vocês, de perguntar realmente o que vocês gostam de ver por aqui. Então, essa conexão é muito importante também pra mim, tá? E pra vocês, porque eu quero passar mais conhecimento, mais informações aqui sobre o mundo da maquiagem. Bom, gente, vamos lá então. 5 principais erros que você pode estar cometendo na sua maquiagem, tanto na sua maquiagem própria, quanto você maquiador, né? Bom, gente, o primeiro erro e um dos mais comuns e inclusive um dos que a maioria das pessoas tem medo de cometer é errar o tom da base, né? Às vezes você vai, faz a compra daquele produto, testa lá na loja, chega em casa, não dá certo, né? Ou você, maquiador, vai, faz a pele da sua cliente, né? Faz toda maravilhosa ali na luz que você está maquiando e aí quando você vai fazer uma foto, tá errado. Você vê aquela diferença da onde tem a aplicação da base, o pescoço e o colo num tom diferente. Isso pode acontecer por vários fatores, né? Primeira coisa, você ter realmente errado na cor, né? Às vezes a gente vai fazer o teste e dependendo da iluminação que você está, a cor ela pode ser alterada. Então, o que eu recomendo é que você sempre faça o teste numa luz própria e de preferência, se você vai comprar uma base para você usar no seu dia a dia, procure auxílio de um maquiador, né? Procure uma consultoria, enfim, o auxílio de alguém que vai realmente fazer um teste, vai observar e comparar as cores e vai conseguir chegar no resultado mais próximo possível da sua cor natural. Para você ter certeza que essa cor bateu, a gente sempre testa no canto do rosto e alguns profissionais testam também no colo, né? Eu gosto de testar no cantinho do rosto, porque a cor que você aplica dessa base, ela precisa descer. Então, quando eu faço a aplicação de um produto nessa região, eu preciso perceber que a cor que eu apliquei aqui, ela seja compatível com o pescoço, colo, os braços, né, com o que tem em maior proporção daquela cor. Às vezes acontece do seu rosto ele estar mais claro, né, do que o pescoço e o colo. Por isso que a gente testa comparando com essa região. Porque se você compara com a região e a cor que está no seu rosto, pode dar errado também. E você, maquiador, qual que é a dica que eu dou? Treina o olhar, treinar percepção de cores. A gente só consegue ter certeza da cor quando ela é comparada. Então, se a gente pega um produto, olha ali na embalagem e pensa, essa cor vai dar certo para minha cliente, né? Eu já uso essa cor aqui em peles médias, vai dar certo na minha cliente. Quando você faz a aplicação, muitas vezes esse produto ele vai reagir ali com a própria pele e dependendo da preparação de pele que você fez, pode também ter algum tipo de reação. Mas no geral, para você ter certeza, quando você aplica o produto no rosto, você faz comparação do produto em relação à pele dela. Às vezes aquele produto ele está mais quente ou mais alaranjado, mais amarelado do que a pele dela realmente é. Eu vou dar um exemplo em mim. A minha pele, ela é uma pele que engana. A minha pele, ela parece ser uma pele mais quente, mais amarelada, mas a minha pele, ela é oliva. Então, a maioria das bases, né, que eu uso em mim, acabam ficando muito alaranjadas. Então, toda vez que eu aplico elas aqui no rosto, mesmo que quando eu olho na embalagem eu tenho quase certeza que vai dar certo, quando eu aplico ela no rosto, automaticamente essa base fica mais alaranjada ainda, porque em comparação com a cor da minha pele, ela é muito quente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu venho esfriando essa base. Eu não preciso comprar outra base, é só entender de colorimetria e você vem aplicando a cor que vai ser responsável por esfriar aquela base que você colocou na pele. Então, a dica é: treine um olhar, vocês maquiadores, estudem colorimetria, porque se você tem colorimetria ali na ponta da língua, né, na ponta do pincel, melhor dizendo, você consegue transformar qualquer produto seu e chegar na cor ideal da sua cliente. E você que tem dúvida na hora de encontrar a cor da base, realmente tem uma dificuldade,
procure um maquiador, faça uma consultoria, vai num lugar onde elas realmente vão fazer o teste em você desse produto e aí você vai sair satisfeita porque você sabe que a cor vai bater, ok? Segundo ponto, né, gente? Segundo erro, né, que você pode estar cometendo aí na sua maquiagem também é não saber fazer a avaliação correta da pele. Gente, isso também é muito comum. Uma das coisas que eu mais escuto é a pessoa chegar aqui no atendimento e falar: ai, a minha pele ela é muito oleosa, né? Ou ai, minha pele ela é muito seca, né? E assim, uma coisa que eu gosto de deixar claro, isso eu também falo em curso, gente, a nossa pele ela não é, ela está, né? A nossa pele ela altera de acordo com as condições climáticas. Pode perceber, agora que tá um pouquinho mais frio, a sua pele não tá com um pouquinho mais seca? Não tem tendência a estar mais seca? E no verão, a sua pele não tem tendência a ficar um pouco mais úmida, né? A nossa pele, ela pode ter a tendência né? Mas as condições climáticas, elas cooperam demais. Então, presta sempre atenção em como a sua pele está todos os dias. Então, acorda, faz seu skincare e perceba a sua pele, sabe? Entenda a sua pele. Por exemplo, hoje eu acordei, minha pele estava maravilhosa, gente. Tem dias que ela acorda maravilhosa e o hidratantezinho que você passa já fica legal. Tem dias que a pele ela acorda, nossa, minando óleo, e vai ter dias que ela vai acordar e ela vai estar mais seca. Então a nossa pele ela vai se alterando. Automaticamente os produtos que eu vou usar também vão alterar, certo? Por isso que é importante você ter esse conhecimento sobre a sua própria pele e saber qual o produto que vai ser indicado para aquele momento. E isso eu não falo só no skincare, eu falo também das bases e corretivos. Imagina se a minha pele, que tem tendência a ser mais seca, ela acorda em um dia que ela tá mais seca do que o normal e eu vou lá e coloco uma base mais mate, que tem tendência a ser mais sequinha também. Então, acaba não dando certo, não sendo compatível. Outro exemplo, uma pessoa que tem tendência a ter uma pele mais oleosa nessa condição e não o hidrata porque tem medo de ficar mais oleosa. Isso também é super comum a gente ouvir. O que vai acontecer? Essa pele ela vai ficar oleosa e desidratada. Automaticamente, o produto que você for aplicar por cima, bases, o corretivo, principalmente esses produtos mais líquidos, eles acabam sendo absorvidos e aí é a hora que dá o efeito craquelado, que ninguém quer. Por isso que é importante você conhecer a sua pele. E maquiador, saber identificar qual textura de pele que você está trabalhando também. Não é o mesmo pré-maquiagem que você vai usar em todo mundo. Então avalia realmente essa pele, sente a textura. Eu gosto muito de tocar na pele antes de começar o atendimento para sentir como que aquela pele está reagindo já, antes de começar a maquiagem. E vão prestando atenção em como a pele vai reagindo durante a maquiagem. Tem algumas peles que elas vão ficando mais secas, tem algumas peles que elas vão ficando um pouco mais úmidas. Tudo depende de organismo para organismo. E eu, como maquiador, preciso ter esse olhar apurado também. Terceiro erro mais cometido também, gente, é simetria. Nessa hora, gente, nesse erro, eu ia falar sobre uma outra coisa, que é o contorno. Só que, quando a gente pensa em contorno, a gente pensa em simetria, né? Contorno, o que é? Nada mais é do que você voltar as expressões para o seu rosto. A nossa pele, quando a gente anula as cores naturais, que é o caso de aplicar uma base ou um corretivo, você está anulando toda a expressão do seu rosto, certo? E aí fica com aquela cara parecendo que tá pálida. O contorno, ele vai voltar às profundidades, então você vai dar o efeito de profundidade em determinadas regiões que naturalmente você já teria, né? Só que com o contorno a gente volta isso de uma forma mais assertiva, né? A gente vem com a intensidade correta, na altura correta, para valorizar o formato do rosto de cada um. O erro é quando você faz o mesmo contorno em todo mundo, sem avaliar as profundidades e as proeminências que cada rosto possui, né? E errar principalmente na simetria. Um lado fica mais alto, outro lado fica mais baixo, né? Um lado fica redondinho o contorno, outro lado fica mais diagonal. Então é importante você, maquiador, prestar bastante atenção nessa questão da simetria, porque isso vai levar você para outras áreas da maquiagem. A simetria ela vai vir na hora de você fazer um delineado, na hora de fazer um esfumado, um acabamento, né, da moldura do seu esfumado. Um contorno de boca é cruel, né? Maquiadores aí
sabem do que eu tô falando. Então, uma dica que eu dou, que é o que eu faço, tá? É maquiar sentada. Sim, gente. Tem muita gente que nessa hora assim até estranha, mas eu maquio as minhas clientes sentadas de frente para o espelho. Pra mim é muito mais confortável, porque eu não tenho que ficar muito curvada, né, maquiando, então eu fico sempre mais retinha, minha postura fica mais retinha e eu consigo ir olhando ela pelo espelho. Então na hora que eu tô olhando ela de frente pro espelho, eu consigo avaliar se um lado tá mais alto, se o outro lado tá mais baixo, né? Se um lado tá mais intenso, o outro lado tá mais suave. Então o espelho me entrega, porque a minha iluminação já é própria para isso, tá? Então a dica para maquiadores, maquiem ela sentada, tá? Se você não tiver o camarim, uma iluminação assim frontal, vira ela de frente para você e olha ela de frente, assim você vai conseguir ter uma visão muito melhor de como seu trabalho tá ficando. Às vezes ela é encostada ali, deitada, o rosto ele fica mais esticadinho, né? Então a gente não consegue ter uma visão real de como que está ficando esse acabamento, beleza? E para você, no contorno do seu dia a dia, cuidado com cores muito intensas, um contraste muito maior do que em relação à sua pele, então não precisa, né? Principalmente hoje em dia. Então as maquiagens estão vindo numa tendência um pouco mais suave, mais natural, então é interessante também a gente usar isso no nosso dia a dia, porque é mais fácil, né? Acaba valorizando mais a beleza natural. E você não vai ter tanta dificuldade, tanto medo de errar, tá? Mas na dúvida, faça um curso de automaquiagem, porque aí você vai saber qual é a melhor definição, o melhor contorno para o seu rosto. Quarto erro, que também é bem cometido, gente, é cílios postiço. Gente, o cílios postiço, ele vem para valorizar mais o formato do nosso olho, às vezes dá uma aumentada ou dá um lift no olhar, né? Então, os cílios, ele vai vir valorizando realmente a nossa maquiagem. Mas, dependendo, se for um formato que foge muito do que o seu olho seria, que adaptaria no seu olho, ele pode derrubar. Então, vamos imaginar aqui, eu não tô de cílios postiço, né? Mas se eu colocasse um cílios postiço, que ele fosse muito volumoso, o que ele ia acontecer? Eu ia abrir os olhos e esses cílios ele ia cobrir toda a minha pálpebra móvel, que é pequena, né? E ainda poderia invadir uma região da minha pálpebra fixa. E isso pode dar a sensação de um olhar mais pesado, até mais cansado, dependendo, né? Existem formatos de cílios diferentes, que vai valorizar cada formato de olho também, mas isso já é aula para um outro vídeo. Mas no geral, evitem cílios que vão encobrir muito a pálpebra, então se ele for longo, que não seja tão volumoso, tá? E se ele for volumoso, que ele não seja tão alongado, então ou um ou outro, ok? Outra coisa, o final, né? A gente às vezes vai e compra uns cílios e a maioria dos cílios eles vêm num tamanho legal, um tamanho assim grande até, né, em relação à extensão mesmo do olho. A gente nunca pode colar ele saindo do seu olho. Se você colar ele fora do seu olho, gente, o risco de cair seu olhar é muito grande. Então, se vamos supor, Anne, eu não quero cortar meus cílios, tenho medo de cortar e errar, né, não quero mexer nele, cola ele um pouco mais acima da linha dos seus cílios natural. Essa é uma dica. Você vai deixar esses cílios um pouco mais alto no final, então ele vai dar um lifting, dá uma disfarçada com uma sombrinha mais escura, um delineado, que ele já vai dar um efeito de levantar seu olhar também. Mas nunca cole pra fora do olho, porque isso pode derrubar o olhar, cair mesmo, literalmente, o olharzinho caído. E maquiadores. Lembra da dica que eu falei de maquiar sentada? Então, todas as vezes que eu vou colar os cílios, né, eu testo antes. Então, o que eu faço? Eu tiro os cílios, que eu acredito que vai ser legal pra minha cliente. Eu coloco ele, só encosto mesmo no olho da minha cliente e peço para ela olhar pro espelho. E quando eu tô na dúvida, eu comparo, eu coloco um lado uns cílios e outro lado um outro modelo para ver qual vai valorizar mais. Eu gosto de perguntar, eu sempre pergunto para minha cliente se ela tem preferência por tamanho de cílios ou volume, né? Mas na maioria das vezes, gente, eu tento mostrar para ela qual que vai ser melhor mesmo, né? Às vezes ela vai falar, Anne, eu gosto de uns cílios grandes. Eu coloco o grande e ela percebe que ele vai esconder mais a maquiagem, né? Então eu tento provar para minha cliente que muitas vezes ali o que a gente tá aplicando vai ser o melhor para ela, tá? Então eu aplico, olho ela de frente pro espelho e vejo qual formato vai valorizar mais aquela maquiagem. E aí nós duas entramos num acordo e aí eu colo os cílios, tá? Então eu sempre testo, gente. O quinto erro, e gente, esse erro as minhas alunas sabem que eu pego no pé, é o batom.
Sim, gente, batom sem definição, né, sem contorno. Um outro ponto, assim, que eu acho que ele bate até um pouco mais do recorde, assim, de erro, é você errar a cor. Não é só a gente ir lá e falar, eu quero um batom vermelho. É só a cliente falar, eu quero um batom vermelho. Qual vermelho vai valorizar mais essa sua cliente, né? Claro que existem os testes, né, de temperatura, de coloração pessoal, de contraste pessoal, que pra gente na hora da maquiagem, no atendimento em si, acaba sendo corrido, a gente não consegue fazer testes ali na hora, né? O que é importante também para você como maquiador é ter essa percepção de olhar para sua cliente e saber que determinadas cores vão valorizar mais para ela, e isso fazendo análise de temperatura mesmo, de subtom da pele da sua cliente também, além de todo o conjunto, né, do look que ela vai utilizar. Então, se vai ser um vestido mais quente ou mais frio, e aí dentro dessas propostas de intensidade e de temperatura da cor que ela vai usar, de roupa, de acessórios, aí você faz a aplicação do batom. No geral, eu sempre pergunto, você é acostumado a usar batom? Você gosta de uma determinada cor? Tem preferência? Eu sempre pergunto, porque o batom é o checkmate, gente. É ele que define todo o estilo da sua maquiagem. Pode perceber. Se eu tivesse aqui agora, por exemplo, com um batom mais um nude ou um rosado com gloss, já é um outro impacto, né? Então, a cor do batom, ele determina muito o estilo da maquiagem que você está criando. Por isso que eu sempre pergunto para cliente, porque ele tem que estar de acordo com a personalidade da sua cliente e quem ela quer ser naquele dia, né? Naquele momento. E a dica que eu dou para você que gosta de batom escuro, né? Faça o contorno com um lápis, numa cor mais próxima possível à cor do batom, e vem fazendo toda a aplicação, né? O contorno, gente, a definição do lábio, ele também tem a ver com a questão da simetria. Então, assim, vou dar outro exemplo que em mim, né? Esse meu lado aqui, do meu lábio, em cima, ele é mais baixo, tá? Ele é um pouquinho mais baixo e esse lado é um pouquinho mais alto. Eu não obedeço o formato natural da minha boca, eu passo por fora. Então, eu aumento o meu lábio e esse lado aqui eu aumento até mais para ele ficar de acordo com esse lado, tá? Então, avaliem também a simetria do lábio de vocês e tenta fazer o mais certinho possível. Isso se você gosta de um lábio com definição. Mas hoje em dia, gente, o lábio também um pouco mais esfumado, um contorno mais esfumado tá super em alta, fica muito bonito. Uma aplicação de gloss também fica muito bonita. Eu gosto de uma boca bem definida, então eu gosto muito de usar também o lápis, mesmo quando eu vou usar só o gloss. Até as minhas clientes sabem disso, eu sempre defino com um lapisinho para manter realmente o contorno mais aparente e depois eu venho aplicando o batom ou o gloss que ela quiser. Bom, gente, esses foram os 5 erros mais cometidos aí na maquiagem. Assim, eu coloquei esses 5, gente, porque são as 5 maiores perguntas que eu encontro aqui, que as pessoas me fazem, né? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, né? Eu tentei aqui trazer pra vocês de uma forma assim bem dinâmica, tanto pra você usar na maquiagem profissional quanto no seu dia a dia, no automaquiagem. E se ficou alguma dúvida ou se tem algum comentário, ou se tem algum erro aí que eu não comentei nesse vídeo, coloca aqui pra mim, na caixinha de comentários também, né? Fala pra mim aí a sua experiência, o que você já errou, o que você percebeu agora. E se teve alguma coisa aqui nesse vídeo que você já fez também, né? E não vai fazer mais, também deixa aí falando pra mim, tá? Bom, gente, obrigada por você ter assistido até aqui. Se você gostou, dá um like, né? Se inscreva também no canal. E é isso. Até o próximo vídeo.